números ordinais em francês. Ok, mas o que são os números ordinais? Ordinais é que indica uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Você conhece? Não? Então, vem comigo. Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. O objetivo deste canal é te ensinar francês de uma maneira prática e eficaz. E já lembre de deixar o seu gostei, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações cada vez que sair vídeo novo. Os números ordinais, ou les chiffres ordinaux. Les chiffres ordinaux. Eu lembro que eu já fiz um vídeo aqui no canal que se chama Os números de 1 ao bilhão. Sim, é possível contar de 1 ao bilhão de uma maneira bem prática e eficaz. Então, se você ainda não viu, te convido para ir lá ver. E vai ser muito útil porque a base que você aprende nos números cardinais, 1, 2, 3, é o que você vai utilizar para os números ordinais, para formar o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Ok, mas agora que a gente já sabe isso, como se dá a formação dos números ordinais, para colocar em ordem? Bom, para começar, a gente tem que lembrar que, assim como nos números cardinais, que a gente tem o número 1 e 1, no francês a gente tem também o número primeiro e primeira. Então a gente tem o número premier e première. Premier termina com ER, então é mais fechadinho, o R tem a função de um acento agudo, e première, e aí é bem aberto porque tem um acento grave, então a crase. Então, première. Por exemplo, a gente utiliza en France, on a un premier ministre. En France, on a un premier ministre. Na França, nós temos um primeiro-ministro. Brigitte, c'est la première dame. Brigitte, c'est la première dame. Então, Brigitte é a primeira dama. Lembrando, então, que a gente utiliza les chiffres ordinaux, mas, assim como eu disse no vídeo dos números, a gente tem ainda as palavras numéro e nombre. Aqui a gente vai utilizar mais chiffre, mas todos os outros são sinônimos. Então você pode escolher qual você deseja utilizar. Lembrando que nas gramáticas a gente tende a utilizar mais chiffre, mas que os outros também estão corretos. Para o segundo, a gente tem uma particularidade no francês. Imagina que tem uma coisa que só tem 2. Acabou-se no 2. Por exemplo, primeiro filho, segundo filho. E acabou ali. Então, c'est le premier fils et le second fils. Le second. Então a gente escreve second com C, mas com som de G, second, e seconde. Também aqui é o feminino, então não é o E que você está pronunciando no final, é o D, seconde. O C, novamente, com som de G, mas o D é bem pronunciado no feminino, enquanto que no masculino não é. Second, seconde. C'est mon second fils, c'est ma seconde fille. Num contexto bem específico, a gente pode ver, por exemplo, que, felizmente, ou infelizmente, não sei dizer, a gente parou na Segunda Guerra Mundial e espero que não tenha uma terceira. Assim sendo, a gente tem la Première Guerre Mondiale e la Seconde Guerre Mondiale. No entanto, se você olhar nos livros de história, teve alguns momentos, principalmente no que estamos vivendo no momento, que a gente teve uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. E quando a gente vai falar do 2, do segundo, mas que tem um terceiro, quarto, uma continuidade, aí a gente não vai utilizar mais nem o second, nem a segunda, e a gente vai utilizar deuxième. Então a gente vai pegar o radical do 2, dos números cardinais, que é deux, e a gente vai acrescentar a terminação ième, deuxième. E serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Le deuxième, la deuxième. Então, neste caso, não muda, mas é quando tem essa possibilidade do terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Eu, por exemplo, eu sou a 7ª filha. Então, a minha segunda irmã, eu não vou falar ma seconde sœur. Eu vou utilizar ma 12e sœur. Então, por quê? Porque tem uma continuação. Assim sendo, para criar a estrutura dos números ordinais é bastante simples. Basta acrescentar essa terminação, assim como vimos para segunda, ou segundo com iema, vamos acrescentar iema nos números cardinais. Porém, como sempre, o francês gosta disso, tem sempre as exceções. E quais são as exceções? Então, o número 1, ele vai ser premier, première. No número 2, se parou no 2, temos second, segunda, ou se continuou, deuxième, e aí é masculino e feminino. A partir do 3, a gente vai acrescentar iema. No caso do número 3, especificamente, a gente tem o 3, que termina com S, então a gente vai acrescentar iema, e aí a gente vai ter um S entre vogais. E o S entre vogais tem som de Z. Então a gente vai ter
troisième, la troisième, le troisième. Então aí é só acrescentar iema e se você colocar um artigo antes, uma, ou a, le, la, un, une, lembrando que já tem vídeo só sobre os artigos aqui no canal, você vai indicar se é masculino ou feminino. No caso do 4, e isso serve para todos os números que terminam com um E no final, mesmo que ele não seja pronunciado, a gente tem essa particularidade que todas as vezes que um número cardinal termina por E, 4, 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente, você vai tirar o E e vai acrescentar IEM. E por que vamos tirar o E? Porque ele não tem função. Ali ele tem, porque ele está terminando uma palavra, só que ele não tem acento, então ele não tem pronúncia. E aí, para não ter um E que não tem pronúncia, seguido de uma outra vogal forte, que nesse caso é o E, que é pronunciado, a gente vai eliminar o E, vai suprir o E e vai acrescentar o IEM. Então vamos ter quatrième, masculino e feminino. A partir do 2, todos são masculinos e femininos. Então, quatrième. No caso do 5, ele é um pouquinho particular também porque ele termina com um Q, que é o que. Assim sendo, quando termina com que, assim como no português, que e que tem o U, no francês a gente tem que colocar o U antes de acrescentar o iema. Por quê? Porque no francês, palavras que tem o que, quando vai escrever com E ou com I, sempre é precedido do U. Então a gente vai ter cinquième, com o U mais iema. Cinquième. No caso do 6, do 7 e do 8, a gente tem o 6 que termina por X, então é próximo do que aconteceu com 3, então esse X vai continuar, a gente vai acrescentar o iema, e o X entre vogais também tem o som de Z, então vamos ter sixième, sixième. No caso do 7 e do 8, que terminam por T, neste caso geralmente a gente fala 7, 8, o T era pronunciado, e aqui a gente vai acrescentar o iema, septième, huitième. Note que no septième eu não pronuncio o P, eu pronuncio o T. Septième, huitième. E lembra que o U é o U e depois tem um I. É como um huit, huit. Então faço o biquinho, huitième. Huitième. Perdão, é mais o som do U mesmo, não no T. Huitième, ok? O 9 também tem uma particularidade porque ele termina com F. Neuf, neuf. Em francês, a gente tem uma regra que as palavras masculinas que terminam por F no feminino ganham um V. E aí a gente poderia utilizar com vários esportivos, por exemplo, actif, activa, sportif, esportiva. Então, aqui no caso do número 9, ele vai perder o F e ele vai ganhar um V para fazer essa palavra, porque aí é uma questão também de fonética. Neuvième é difícil de pronunciar, enquanto que neuvième é fácil. Neuvi, difícil, neuvi, simples. Então, neuvième. Então, porque essa questão de fonética, de som, a gente vai trocar o F por V. Neuvième. A partir do 10, a gente já conhece as regras, porque o 10 termina por X, é a mesma coisa do 6. Então, dix, dixième. Lembrando, X, som de Z. Dix, dixième. Entre o 11 até o 16, termina por E. Então, é a mesma regra do 4. Vamos eliminar o E e vamos acrescentar iema. Onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième. Quando chega no 17, 18 e 19, repete-se a mesma regra do 7, 8, 9. 17ème, 18ème, 19ème, com o V, assim como aconteceu no 9. Quando chegamos ao número 20, note que ele termina por T. Então, é a mesma regra do 7 e do 8. Normalmente, a gente pronuncia van, não se pronuncia nem o G nem o T. Mas aqui, como a gente vai ter uma sílaba nova, vamos ter que pronunciá-la. Então, vai ser vingtième, vingtième. No caso do 21, tem uma particularidade porque a gente tinha antes 21 e aqui o que vai mudar é que no 1 aqui não vai mudar para primeiro, o primeiro é o único que é diferente mesmo, o primeiro. Aqui no caso do 1 ele vai continuar e a gente vai acrescentar o iema. 21 a 21ème, 21, 21ème. Do 22 até o 29 é a regra do 2 até o 9. 22ème, 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème, 28ème, 29ème. Então, todas as regras se
repetem. Chegamos ao 30. Ele termina por E. Então, é a mesma regra dos que terminam por E. 30, trentième. Tiro o E e acrescento ième. E assim sucessivamente até chegar ao 100. Chegamos ao 100, então, ao invés de cent, teremos centième. Centième. Então, aqui terminou por T, acrescentei o iema normalmente, centième. No caso do 101, é a regra do 21. Lembre-se que só o primeiro que é diferente. Número 1, primeira que muda. A partir de então, todas as vezes que aparece o 1, você vai fazer a regra do iema. Então, centun, que seria a liaison. Lembra que a gente não fala cent et un, é centun. O E aparece pela primeira vez lá no 21, 21. Então, centun, centunième, centunième. Então, fechou um pouquinho mais, porque depois do N nós vamos ter o I. Então, o I vai influenciar no U para fechar o som um pouquinho. Centunième, centunième. Cent deuxième, cent troisième, e assim sucessivamente até chegar ao 200. Deux centième, deux centième. E assim, vamos continuar. Ao chegar ao 1000, a mesma regra termina por E, mil. Eliminamos o E e acrescentamos ième, millième, millième. Chegamos ao 1 milhão, millionième, millionième. Chegamos ao bilhão, milhar, milhardième, milhardième. Então, note que as consoantes que antes nós não pronunciávamos no final, agora, por causa dessa sílaba nova que foi acrescentada, o iema, então a consoante ela é bem pronunciada, milhardième. Então, é a única coisa que muda. Mas, em regra geral, com exceção do primeiro, primeira, e do segundo, segunda, quando para no segundo, segunda, todos os outros números é só acrescentar iema. Simples assim. Lembrando, claro, da particularidade daquelas regras em relação se termina pela vogal E, se termina com a consoante e qual é a consoante pela qual está terminando. E voilà! Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se de verdade você sentiu uma dificuldade maior, eu te incentivo a assistir primeiro os números do 1 ao bilhão, aprender bem a regra dos números cardinais, para depois aprender a ordem e a regra dos números ordinais. Por quê? Porque se você conhecer bem os cardinais, os ordinais serão muito simples. Agora, se você começar pelos ordinais para voltar para os cardinais, aí talvez vai ter uma pequena baguncinha na sua cabeça, lembrando de todas essas regrinhas que foram acrescidas ou modificadas. Em caso de dúvidas, por favor, deixe nos comentários, terei prazer em te responder, ou então me siga também nas outras redes sociais. Assim eu posso te responder ainda mais rápido.